Quando e como foi que você conheceu o seu agressor? Como foi o começo do relacionamento de vocês? Qual era a circunstância? Então, na ocasião eu tinha 14 anos, né? Foi inclusive meu primeiro namorado. Fui apresentada por um vizinho e assim, parecia um príncipe encantado, na verdade. Me levava flores, ele foi na casa dos meus pais me pedir namoro e a partir daí a gente começou a namorar. E durante o período de namoro, que foi um ano e pouquinho, ele parecia um príncipe encantado. Nada identificava nenhum tipo de violência. Quando foi que começou a acontecer situações que, óbvio, que você só entende hoje, depois que tudo aconteceu, mas que na época passava despercebido no dia a dia? Foi logo depois que a gente casou, 2 meses após que a gente casou, a gente ficou namorando mais de um ano. E quando a gente casou, aos poucos, eu era muito apegada à minha mãe, logo porque eu era novinha, com 15 anos eu casei com ele. E aí eu percebi que ele começava a dificultar de ir para a casa dos meus pais. E aí, de certa forma, eu achava estranho, mas nada que me chamasse tanta atenção. E aí depois ele começou de fato a proibir, que não era para eu ir para a casa dos meus pais. E a partir daí ele começou a proibir de fato. Depois de um mês ele me proibiu de estudar. Eu fazia a sétima série na época e ele também me tirou do colégio. E aí foi quando ele começava a falar mais alterado, a aumentar a voz, me empurrava em qualquer discussão que ele ficava nervoso. E assim, inicialmente as agressões começaram a partir daí. Do que você se lembra, quais foram as agressões assim que provocaram situações muito pesadas? Então, a primeira, que realmente foi de fato a mais pesada, foi um dia que a gente fez, estava tudo bem, a gente fez a feira e numa sexta-feira ele saiu de casa e aí ele passou 2 dias fora de casa. E aí eu tinha a filhinha, minha filha era bebezinha, e aí eu fui para casa dos meus pais para não dormir só com medo. Quando ele voltou no domingo, eu não estava em casa e ele foi me buscar na casa da minha mãe e na frente dos meus pais, era uma pessoa maravilhosa e tal. E aí me levou para casa. Eu estava grávida da minha segunda filha e quando chegou em casa ele me bateu de fato. Foi a primeira vez que ele me bateu de verdade. Foi uma agressão bem forte, principalmente pelo fato de eu estar grávida. E aí eu fiquei muito mal, e no outro dia eu chorei, ele disse que eu não contasse para meus pais, no outro dia ele pediu desculpa, disse que nunca mais isso ia acontecer, e que casal brigava mesmo, era normal, só que com o passar do tempo essas agressões foram ficando constantes. Ou seja, a sua família, os amigos mais próximos não sabiam Não, dessa característica violenta dele? não sabiam porque, assim, primeiro que eu tinha vergonha de falar, né, eu era bem novinha e, assim, me gerava uma certa vergonha. Tinha a questão também da dependência financeira, porque como eu não estudava e eu não trabalhava, e eu dependia totalmente dele, ele fazia uma certa manipulação, que hoje eu entendo que era uma manipulação, que ele dizia que se eu me separasse dele, eu ia passar fome, minhas filhas iam morrer de fome. Na época você acreditava? Acreditava tanto que eu continuei com ele, mesmo sendo agredida, mesmo as agressões aumentando a cada dia que passava, agressões verbais, agressões físicas, todo tipo de agressão que hoje é que eu entendo e hoje elas refletem muito ainda na minha vida, apesar de já ter se passado muito tempo. Você chegou a ser violentada sexualmente também? Também, várias vezes, porque às vezes ele brigava comigo, me empurrava, me tratava mal, e eu chorava, ficava muito mal, e depois ele queria manter relação sexual e eu não queria, porque eu estava magoada e tal, e mesmo assim ele obrigava, então não deixava de ser um estupro. Hoje eu entendo, né, que era um estupro, porque eu não queria, era forçada a fazer, então isso é muito forte para mim ainda. Teve uma situação que você chegou a chamar a polícia, né? Isso, foi a última vez que ele me bateu mesmo, foi depois de 6 anos já, eu passei 6 anos sofrendo toda essa violência, e quando foi um dia que ele chegou de madrugada, bem bêbado, eu estava com as duas meninas, uma tinha quase 2 anos e a outra era bebezinha de colo, 9 meses, e ele chegou bêbado de madrugada e começou a me bater. Me bateu tanto que cortou meu supercílio, eu levei 3 pontos no supercílio. E aí, nesse dia, eu não sei como eu busquei força, não sei o que me motivou, na verdade. E eu liguei para a polícia sem ele ver de madrugada, porque ele disse, bota a bebê para dormir que eu vou lhe matar.
E isso me deixou desesperada e eu peguei o telefone sem ele ver, chamei primeiro a polícia, falei que estava sendo agredida. E na mesma hora liguei para minha mãe, né, que ele até então não sabiam de nada do comportamento dele. Que ele tinha me batido e pedi para minha mãe ir lá, mas a minha mãe disse que ia lá. Eu disse, não, não venha que a polícia está vindo. E ela, mas como assim? O que foi que aconteceu? Ele nunca agiu assim com você. Enfim, aí a polícia chegou, meu rosto estava sangrando, meu olho estava sangrando, o sangue descendo para o olho, e eu saí de casa. Ele começou a chorar, dizendo que era briga de casal, que não tinha me batido, e decidi eu sair de casa e nunca mais voltei. Eu queria que você falasse do medo desse dia, o medo que você sentiu, que provavelmente foi o que te levou a contar. Então, pelo fato que foi a primeira vez, assim, ele sempre me batia, ficava muito hematoma no meu corpo, tanto que ele procurava, depois de tanto tempo é que eu entendo a forma que ele agia, ele procurava bater muito na região dos braços, pernas, na minha cabeça, que é para que não ficava tão visível, comprava roupa de manga comprida, mas aí a primeira vez que realmente foi uma agressão que ele saiu sangue, tirou sangue de mim mesmo, e que ele ameaçou que me matava, e botasse minha filha para dormir, que ele ia me matar, eu achei que realmente ele ia me matar. E eu fiquei com muito medo. E foi um sentimento muito ruim que até hoje se reflete na minha vida e nas relações que eu tenho. Desculpa. Quando você fala que reflete nas relações que você tem, isso significa o quê? Porque essa história tem 20 anos, né? Isso. Essa história já tem 20 anos e, assim, muito tempo eu não consegui me relacionar com outras pessoas. Eram pessoas boas e, assim, eu remetia ao que ele era, né? Que no início do relacionamento ele era um príncipe encantado, ele me tratava bem e tal, me dava flores. Então, toda pessoa que eu ia me relacionar, que me levava flores ou que me tratasse bem, eu já achava que ia acontecer a mesma situação. Então, eu não consegui dar continuidade aos relacionamentos. E depois de muito tempo, faz 6 anos que eu faço terapia para lidar com essa situação, que aí foi que eu identifiquei que a forma de eu não conseguir me relacionar com outras pessoas são traumas desse relacionamento, que até hoje eu carrego para a minha vida. Por que você se emociona ao lembrar disso tudo até hoje? Porque foi uma situação muito forte, assim, eu sempre fui bem criada pelos meus pais, eu nunca fui agredida pelos meus pais. Eu tenho meus filhos hoje, eu nunca bati nos meus filhos e é algo que ainda que é um trauma, tanto que faz 6 anos que eu estou na terapia e é algo que é muito forte para mim. Ainda quando eu lembro daquela cena, eu sangrando e eu vejo tantas mulheres passando por isso e que não têm coragem de denunciar, e eu até entendo, porque eu passei muito tempo sem ter coragem de denunciar, e aí quando eu vejo uma situação parecida, hoje tantas mulheres perdem a vida, morrem porque vão protelando e achando que não, é só uma briga, é só um empurrão, é um puxão de cabelo, mas nunca é. E eu acho que hoje, se eu não tivesse tido naquela época a firmeza que eu tive de ter chamado a polícia e saído de casa, eu acho que eu era mais uma estatística hoje, estava morta hoje. Você tem 3 filhos, um deles é homem. Como é que você lida com a formação do seu filho para que ele faça diferente com as mulheres? Então, isso é algo muito forte, que desde pequenininho eu explico para ele, tento não explique, ele já é de maior, tem 18 anos e ele sabe a importância de tratar bem uma mulher, ele sabe que a mulher deve ser bem tratada, que a mulher não deve ser jamais agredida de forma alguma, e ele conseguiu, de fato, absorver isso para ele, tanto que ele, alguns trabalhos de escola que ele já participou, ele fez em relação à violência contra a mulher, ele chegou a ser criticado pelos colegas de classe, porque, por incrível que pareça, né, a gente vive em pleno século XXI, mas o machismo ele é cultural e ele impera, mas aí meu filho, graças a Deus, ele é algo que eu tenho certeza que ele não vai levar para a vida dele isso não.